Então, você tem que ter certeza que é um problema, que a sua ideia vai resolver o problema de alguém. Então, a gente busca problema, a gente não busca ideia. Jovem Pan News. Roberta, já estão abertas as inscrições, né? A gente está agora no segundo lote, por favor. Já estão abertas as inscrições, né? O Startup Weekend vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de abril. Vai ser feito lá no Senai Sul, na Procópio Gomes. Já estão com bastante inscritos, né? Então tem que correr porque existe um limite aí de participantes. E a virada de lote realmente foi agora para o segundo lote. E quanto que está agora no segundo lote a inscrição? O valor, eu acho que é R$130 para o segundo lote. Tá. Eu sei que você falou que tem um limite porque vão ser divididos em grupos técnicos, né? Então, isso quando eu participei não teve. E aí foi uma questão bem interessante, acredito que, de novo, né? Como toda startup, o evento também ele vai se modificando conforme ele visualiza as necessidades. O que a gente sempre indica é que mesmo que tenha exaurido ali a sua opção daquilo que você se propõe a fazer, você se inscreva numa outra categoria, porque o legal é que quando você chega lá naquele momento da montagem dos grupos, por mais que as pessoas de negócio elas tendem a ser a maioria, né? Mas como o evento e a situação em si é mais sobre pessoas do que sobre a ideia e sobre a construção, existem os mentores que vão auxiliando nessa jornada. Então, mesmo que exista só um programador na equipe, só um designer e todos os outros de negócio, consegue levar, consegue fazer, exatamente. Existe uma jornada que a gente chama de From Zero to Hero, que os mentores, eles auxiliam que todas as equipes conseguem cumprir a sua jornada e chegar ao objetivo de montar a sua startup nessas 54 horas. Esse From Zero to Hero é muito legal, né? Do zero, que é onde começa realmente, é só numa ideia, para herói, para vencedor, né? Para quem realmente conseguiu desenvolver uma ideia em tão pouco tempo. Vamos falar como é que funciona exatamente o Startup Weekend? A jornada ela começa lá na sexta-feira com a exposição das ideias, né? Então você não precisa necessariamente ter uma ideia para participar. Melhor se tiver, né? Mas não precisa necessariamente, porque vão ser expostas na sexta-feira, todo mundo que tem ideia tem 1 minuto lá para apresentar seu pitch da sua ideia. E e aí a gente faz uma iniciativa de votação naquelas ideias. E aí as mais votadas, a partir daquelas mais votadas, a gente monta os grupos, né? E aí se a tua ideia não foi muito votada, ou se você não tinha ideia, você vai se encaixar. A gente faz uma dinâmica que faz com que todo mundo consiga conquistar a sua equipe, ter o seu lugar ali naquele Startup Week. É muito legal. E aí essas 54 horas a gente tem essa jornada onde você vai seguindo cada etapa. As equipes elas têm que se preparar para cada etapa e atingir o objetivo. A gente sempre vai explicando, vai dando as ferramentas necessárias para isso, de conhecimento. E aí chega lá no final, você efetivamente tem uma empresa montada, você apresenta o produto, você vende o produto. E aí aquele que conseguir apresentar para os jurados a melhor solução e a melhor jornada que vence essa etapa, né? Isso. Tem que ser só uma ideia. Você não pode chegar lá com algo já funcionando, certo? Isso, é só uma ideia. Sempre que a gente acaba a edição, a gente fala para todo mundo, olha, contem para as pessoas que vocês vivenciaram, porque realmente é transformador, é uma situação bem atípica de um curso qualquer que você frequenta para entender. O que você aprende num Startup Weekend é muito superior a isso, porque você vive, né? A prática sempre nos mostra melhor o que a gente vai esperar de montar uma empresa e de lidar com pessoas. Tanto que algumas pessoas vão com equipes formadas lá, né? Não, nós somos aqui 4, a gente veio com a ideia, a gente já tem a ideia. Chega lá, a gente desconstrói tudo. Certo. Não vamos... você pode apresentar a sua ideia, mas o grupo não vai ser esse, nós vamos misturar, porque parte do aprendizado é exatamente você conviver nessas 54 horas com um objetivo grande de montar uma empresa com pessoas que você nunca viu. Né? Isso também faz parte do desafio e te acrescenta lá nesse crescimento no final da jornada. E legal dos mentores também, a função deles é exatamente isso, te dar um horizonte sem te dar nenhuma chance, né? Sem te dar nenhuma opinião efetiva e eles fazem o papel do mercado mesmo, eles dificultam, te fazem perguntas agressivas, né? Tem um momento que é a validação da ideia, né? Que quem vai participar vai entender o que é a validação da ideia e o quão é importante validar a ideia.
E eles te fazem perguntas e mais perguntas, e você acha que a sua ideia está pronta e você vê que não está pronta. O objetivo deles é exatamente isso. É te fazer pergunta, te incentivar, dificultar para que você efetivamente consiga cumprir o teu caminho ali. É porque é um processo ali, claro, é um final de semana, né? A gente vai ter uma noção do que vai acontecer no mercado, enfim, mas é tão intenso que a gente pode tirar grandes aprendizados dali. A sua ideia nasceu porque você percebeu um movimento de mercado que está acontecendo no mundo inteiro. Então, provavelmente, tem mais gente pensando nisso. Agora, quem vai ter capacidade de entregar essa ideia? Isso. E é ali nesse processo que a gente percebe a validação das hipóteses, né, de fazer as perguntas corretas. Isso. Né, porque, assim, uma ideia também, ela precisa resolver um problema. Então, às vezes, o que é um problema para mim não é necessariamente para a sociedade ou para aquele teu público-alvo, né? Então, você tem que ter certeza que é um problema, que a sua ideia vai resolver o problema de alguém. Então, a gente busca problema, a gente não busca ideia. E aí, a partir do problema, a sua ideia sendo a melhor para resolver aquele problema, aí sim você vai conseguir montar uma empresa e fazer tudo que precisa ser feito nesse evento. E até na parte comercial mesmo, na vida real, né? Se você tem um produto bom, mas que pouca gente precisa ou que é indiferente, também ele não vai para frente. Certo, a dor. É o que a gente fala desde o início aqui, se apaixonar pelo problema e não pela ideia. É assim que as startups funcionam. Erra rápido, muda rapidamente, sem perder tempo e sem perder dinheiro. E sempre se apaixonando pelo problema e não pela ideia, né? Exatamente, por isso que funciona tão bem, por isso que é escalável, né? Escalável. Porque cresce, porque consegue resolver a dor, né? Vai em busca da dor primeiro momento. E quando é que vai ser o evento? Vai ser no 3, 4 e 5 de abril. Tá. Como eu disse, lá no Senai Sul, né? Então você vai ficar imerso nesse mundo pelas 54 horas. As programações começam normalmente 8, 9 horas da manhã e vão até as 10 horas. Muitas equipes continuam, né? Apesar das 10 horas, a gente vai sempre tendo as palestras para auxiliar, vai ter os mentores, mas o trabalho mesmo é da equipe. Então, tem equipe que fica lá, sexta, já começa sexta, vai até tarde, sábado, né? Eu lembro que eu participei também. Na minha participação, a nossa equipe ficou até 3 horas da madrugada, porque a gente não conseguia desenvolver ainda o final, o que acontece com muitas equipes, né? Chega na hora, a ideia é boa, tal, vai ver que não valida, chega no final, tem que pivotar, como a gente chama, e aí se estende à noite. Mas isso vai variando realmente de cada equipe. Não, e faz parte. Para quem for participar, já avisa em casa que, olha, esse final de semana, talvez eu nem volte, vou levar uma muda de roupa aqui, porque realmente para quem se dedica tem que aproveitar, porque é um momento único, é uma oportunidade super diferente. Então eu recomendo para todo mundo que tenha intenção de iniciar um empreendimento no formato de startup, que participe desses eventos. Que edição que tá, sabe? A 10ª edição. 10ª edição, então já tá bem redondinho, já tem bastante aprendizado. Essa edição ela vai ser voltada para a indústria. Boa. Né? Então a Joinville é uma cidade que é industrial, né? Ainda tem muito do industrial, ela nasceu industrial. E então é importante que a gente divulgue, que chegue aos ouvidos de todas as pessoas que trabalham em indústria, que é legal participar, né? Porque essas inovações, elas vão ser montadas e construídas para a indústria, né? Então quem trabalha em indústria sabe quais são as dores, já começa por aí, já começa a ter uma ideia do que pode acontecer lá. E pode levar isso para a empresa também, porque a jornada ela é muito interessante, não só para quem quer montar a sua empresa, que é muito legal, quem quer montar tem que participar, mas também você acaba levando muito do aprendizado para o seu dia a dia na empresa onde você trabalha, para a equipe que você trabalha, dizer, olha, gente, vi uma situação lá que me ajudou, acho que a gente pode melhorar esse processo nesse sentido e tal. Então, é legal que as pessoas das indústrias também voltem os olhos para o evento e participem e incentivem seus funcionários a participar, porque vai ser muito legal. A metodologia aplicada, ela pode ser depois reaplicada no seu negócio, né, na indústria. E é importante frisar que foi uma excelente ideia de vocês focarem em indústria. A gente tem hoje uma necessidade muito grande, e eu vejo isso diariamente lá na aceleradora, de comunicação entre a indústria e as startups, né?
existe um gap aí de informação, elas não conseguem conversar umas com as outras, e a indústria, no ano passado, menos de 10% das startups voltadas para soluções para indústrias foram financiadas ou tiveram investimentos da indústria. Ou seja, a indústria ainda não conseguiu perceber o potencial transformador que as startups têm, e a gente sempre compara a indústria como um navio e a startup como um jet ski. Na hora que precisa guinar de lado, a indústria vai sempre ter essa dificuldade, vai ter que fazer algo muito lento, né, pensado. E a startup não, ela erra, ela faz rápido, ela vira, ela vai para frente, e às vezes você ter o auxílio de uma startup dentro da sua indústria, ou seja, você contratar, terceirizar uma startup para resolver um problema específico, é muito mais fácil do que você querer desenvolver uma solução interna, porque daí você vai ter que passar pelo mesmo processo longo, né? Enfim. As indústrias, de um modo geral, elas precisam estar mais próximas da inovação, né? Por ser um mercado tradicional, realmente é difícil você colocar a inovação, não é do dia para a noite, né? Então é a partir de eventos como esse que você começa a aproximar a indústria da parte de inovação, entender o que a inovação consegue auxiliar no dia a dia e pode acelerar, não no momento, num todo, mas em pequenos processos dentro da própria indústria, que consegue atingir aí o objetivo de fazer essas guinadas necessárias de uma forma mais rápida e mais barata. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, dia 3, 4 e 5 de abril, isso, no Senai Sul. Você consegue mais informações aí no @SW Joinville. Isso, tem o link da inscrição tem no o Instagram. link na bio ali, é só clicar. E aí as inscrições vão até quando? Nós temos mais lotes, né? Isso, as inscrições vão até a semana do evento. Tá. A não ser que supere daí né, o número de participantes. Vagas limitadas. A gente vai sempre analisando conforme as inscrições, a gente não deixa fechado já, né? Uhum. Conforme o número de inscrições, a gente aceita às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, conforme vai acontecendo. Mas você que tem intenção, não deixa para a última hora, porque os lotes vão aumentando de valor, né? Isso, então exatamente. A experiência é a mesma, só que você vai pagar mais caro, vai lá e se inscreve agora. Né? E é legal, assim, às vezes muitos estudantes participam e tal, e pensam, o valor da inscrição, mas assim, a gente dá toda a estrutura para acontecer o evento, né? Alimentação total, então o participante ele tem alimentação completa desde sexta-feira até o domingo, ele realmente não precisa sair dali. Uau. Ele vai ter todas o que a gente puder para fazer acontecer a sua empresa ali naquelas 54 horas. Então acaba sendo super barato se você for analisar, e você sai com uma experiência muito boa, é realmente transformador. Como eu disse, vale muito mais às vezes do que um curso tradicional. Você aprende realmente na prática, né? O que a gente tem pouca opção muitas vezes dentro das profissões em geral, assim. E eu ainda falo uma experiência, eu sou da área jurídica, eu não sou da área de startup propriamente dito, nem da área de inovação, nem da área de tecnologia, e eu participei do Startup Weekend, foi na versão Woman, foi realmente transformador, apesar de não... E levou essa transformação e essa inovação também para dentro da minha área jurídica. Por isso que sou apaixonada e hoje faço parte da organização e estou sempre nos eventos, porque realmente é muito legal. Que legal. Muito. Isso a gente chama de give back, né? Que é o retorno. Quando você... E o ecossistema de inovação tem muito disso. Quando você recebe de forma tão prazerosa uma informação, um conhecimento, é natural que você também tenha a vontade e capacidade de passar isso adiante. E é assim que a gente vai multiplicando, porque a gente sabe que startup está sempre correndo atrás do seu desenvolvimento e não necessariamente ela tem recursos para fazer de tudo. Então, se eu posso doar um pouco do meu tempo, como alguém doou um pouco do tempo para mim, então tá ótimo. Quando mais gente fizer isso, melhor, e assim o ecossistema vai se desenvolvendo. Então, vamos cravar aí. Dia 3, 4 e 5 de abril, inscrições, isso. Você vai lá no @SWJoinville, vai lá na bio, clica lá no link e já vai direto para a inscrição online. E vai ser lá no Senai Sul, que é na Procópio, é isso? Procópio Gomes. Na Procópio Gomes, ali facinho, bem localizado, tá bom? Roberta, muito obrigado pela sua presença aqui, mande um abraço para todo o pessoal lá do Startup Weekend. Obrigada. E depois eu quero saber do resultado. Pode deixar, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar aqui e incentivar todo mundo a participar. E estamos à disposição, com certeza, depois eu conto o resultado. Tá bom, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Espero vocês na semana que vem com muito mais inovação aqui no Pan News Entrevista. Fiquem com Deus e até lá.